Eu tomar o seu remédio para pressão, tome um copinho de água que vai ser uma noite de grandes emoções. Começando pelo meu filho, tem uma voz maravilhosa, linda de morrer. Então ele veio ajudar a harmonizar. Depois vocês vão saber porque eu começo rindo. É para não chorar. Então, por favor, Marquinhos, gostaria que vocês fechassem os olhos, prestassem atenção na música, na letra, que depois eu vou fazer algumas perguntinhas. Tua palavra me sonda, me conta o peito que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que querem nascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e segui caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha amor. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, lindo, né? Então, gostaria de saber quem ouviu a música. Eu ouvi. Quem mais ou menos prestou atenção na letra? E o principal, quem sentiu a música. É assim a nossa fé. Ela é declarada, é falada, e quando ela é verdadeira, ela é sentida, como nós sentimos agora, nesse momento. Difícil não se conectar com algo especial, ou alguém acima de nós, num momento como esse. A música nos traz essa possibilidade de serenidade, de paz, de conforto espiritual. Mas, voltando alguns 1000 anos atrás, vamos nos lembrar daquela passagem em que ele vinha acompanhado de encontro à multidão e, de repente, veio um homem correndo, se ajoelhou aos seus pés e disse: Senhor, cuida do meu filho, cura ele. Ele é lunático, sofre muito. Tem dias que ele está no fogo, tem dias que está na água. E eu não sei mais o que fazer. Aí, entregou aos discípulos. Eu trouxe aqui para os discípulos, eles não curaram.
Aí Jesus tinha horas que tinha que perder a paciência mesmo, né? Incrédulos, homens de pouca fé, e quando eu não estiver entre vocês, ficaram quietinhos. Depois, particulares sabiam que a bronca vinha e disseram: mestre, por que nós não conseguimos curar? Porque você não tem fé. E é necessária a fé. A fé é o fio condutor do poder que Deus nos dá para agir. Se ela não existe... Agora vocês imaginem, homens comuns que estavam ali no mar da Galileia, pescando, e ele disse: vem, vamos comigo. Largaram tudo, mulher, filho, vida, para pescar homens. Acreditaram naquele momento e seguiram Jesus. E quando já estavam com ele, viram diversas atuações, diversos milagres, manipulações energéticas, vacilaram. E assim somos nós. A gente tem milhares de exemplos na literatura, no Evangelho, na Bíblia, nos livros religiosos, contando sobre a fé. Né? Podemos contar diversos casos e ainda vacilamos. Todos nós. Imagina, se os discípulos que estavam ao lado dele vacilaram, como que não vai acontecer conosco? Então, a gente não precisa esperar um momento crucial, como eu fiz, para ser testada da minha verdadeira fé. Claro que quando a gente dá uma topada, a primeira coisa, ai meu Deus, né? Quando vê que o carro vai se desgovernar, ai meu Deus, né? Mas fica por isso mesmo. E quando que a gente faz aquele pedido de sentimento, nos colocando nos braços dele, ou de joelhos a ele, pedindo: me salva, me cura, me ajuda. Nós somos testados. Gostaria de definir para vocês o que é uma fé sentida e uma fé acreditada. Por exemplo, a fé verdadeira, a sentida, é a confiança. A confiança que nós temos no nosso Pai Maior. A confiança que nós temos que Jesus veio para nos trazer o caminho a seguir para chegar até Ele. Até uma morada melhor, que tanto almejamos, né? É essa filha da fé, a esperança, que nos faz caminhar por esse caminho iluminado por Jesus. Então, se vocês vão viajar de avião, vocês chegam lá com a malinha de vocês, sobe a escadinha, senta e tem confiança que o piloto vai conseguir erguer aquele monstro de aço e vai levar até o destino de vocês. Ninguém questiona. Será que ele é bom? Quantos anos ele tem de voo? Nada. Simplesmente senta e sabe que vai chegar no resultado final. Isso é confiança. Agora, acreditar é quando se tivesse assim, uns 5, 6 aviões, os seus respectivos pilotos na porta de entrada e dizendo: ó, eu fiz o curso lá nos Estados Unidos. Não gostei muito da cara dele, vou para o próximo. Olha, eu tenho 200 horas de voo. Muito pouco. E assim vai, quer dizer, a gente vai acreditar na conversa deles e vai entrar no avião que a gente acha que é mais seguro. Mas a confiança é quando a gente não vai lá saber o histórico dele, o prontuário dele, saber nada a respeito, nem o nome. Se ele não diz boa noite a todos, aqui é o fulano de tal, a gente não sabe nem o nome. E eu vou dizer para vocês, não tenho vergonha igual o Chico Xavier. Eu morro de medo quando eles estão levantando aquele monstro de aço. Eu sempre rezo e peço proteção. Para mim e para todos nós, né? Eu acredito que todos façam isso, que a gente ainda não está acostumado com essas coisas. Pois é. O que eu venho trazer hoje para vocês, que talvez seja novidade, eu fiquei muito em dúvida antes de fazer isso, de trazer uma experiência minha que eu vivi agora há meses, há pouco tempo.
E fiquei pensando, será que eu levo uma coisa minha tão íntima? Aí fui procurar no Evangelho, comecei a fazer uma pesquisa, encontrei lá na fé, no capítulo, a memória ainda não está muito boa, sabe? Mas a gente chega lá. Capítulo 19. É por isso que eu trago o filhão, né? Como é bom pagar um colégio bom, né? Então, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Instruções do Espírito José. Eu adoro esse José. Olha o que ele disse. Que a gente devia contar as experiências da gente para incutir nos homens, nos nossos parceiros, nas mulheres, em todos que estiverem presentes, inclusive os nossos amigos espirituais que estão enchendo essa casa aqui hoje, sobre a verdadeira fé. Aí aquilo me motivou, me encheu de coragem. Eu tenho um respaldo legal. Eu posso falar sobre a minha experiência. Não é para ninguém chorar, porque eu geralmente choro. É assim mesmo. Imaginem vocês, né? Eu me sinto poderosa, faço tudo sozinha. Eles, mãe, não precisa. Eu faço, eu sei, eu vou. Mãe, não, mas não. Quando eu viajo com eles, querem me pegar pela mão, eu digo, pô, eu não sou velha, que isso? Né? Deixa eu atravessar sozinha. E me sentindo poderosa, inatingível, tive um acidente doméstico faz 6 meses. 6 meses. E a minha perna simplesmente saiu do lugar, ficou soltinha, eu sozinha em casa. Chamei, o Marquinhos estava fora, no exterior, chamei a minha filha, por isso que é bom ter 2, quem tem sonho. Vão se preparando aí. Já convenci diversos colegas a ter 2. Aí a minha filha veio e me atendeu. Vou encurtar, né? Porque o Marquinhos disse, eu já fiz essa palestra aqui na casa, um outro dia, ele assim, demorasse muito na tua história. Eu disse, então eu vou encurtar. Aí eu fui parar na UTI do Bahia Sul. Cheguei lá ainda com muita dor, muito medo, à base de morfina. Minha perna realmente soltou do quadril. Fui operada, fui parafusada. Agora está uma perna biônica, posso até jogar futebol. Mas teve um momento lá na UTI que eu me acordei, passou o efeito do remédio, aquela dor. Marquinhos fora, a Isa teve que sair para resolver as coisas dela. Eu me vi sozinha, tão frágil, que me senti um passarinho que caiu do ninho e não tinha ninguém por mim. Achei que eu ia ser atropelada. Não tinha medo de morrer, mas o meu medo era ficar esquecida naquele leito até o fim dos meus dias. Aí comecei a negociar, meu Deus, eu não estou preparada. Se essa for a prova que eu escolhi, desiste. Me leva, me prepara melhor e me traz de volta, que daí, né? Não, daí, esse medo todo, eu fui perdendo as forças, o ânimo, e veio o médico, chamaram o médico disse, escutei já lá no fundo, olha, a senhora vai ter que fazer diálise. Eu disse, pronto, acabou-se. Meu irmão, mas se for para consertar a perna lá em cima, tudo bem, eu aceito. E com aquele medo, a quem eu me apeguei, é o nosso Pai Maior. Né? Quem que poderia pedir ajuda naquele momento? Chamava o enfermeiro, mais morfina. Chamava o médico, não, logo vai passar, nós vamos resolver. Só o meu Pai, nosso Pai. Por isso que somos irmãos, temos o mesmo Pai, que vem ao nosso auxílio. Basta ter fé. Basta sentir fé. E eu fiz essa súplica com todas as minhas forças. Seja qual for a tua decisão, eu me entrego nas tuas mãos como um passarinho sob as tuas asas, como diz o Salmo 91, que eu gosto muito. E o impressionante aconteceu. Eu fui me acalmando,
e me sentia assim na posição de feto, eu não podia nem mexer, um lado o soro, outro lado morfina, toda amarrada, não podia nem mexer, mas eu me senti na posição de feto, de lado, e senti o balançar de umas asas e o mexer de umas penas no meu corpo. Se era efeito da morfina, não sei, mas eu senti. Me acalmei, e quando escutei lá no fundo, voltando, a enfermeira, senhora, eu disse, eu já fiz a hemodiálise? Não precisou, daí eu pensei, já morri, né? Já estou do outro lado. Aí ele disse, não, vou chamar um médico para falar com a senhora. E ele disse, olha, de repente, quando a gente trouxe a aparelhagem toda lá daquele hospital do lado ali, laboratório, daí para fazer, o seu rim começou a voltar. Ele assim, do nada, eu disse, do nada mesmo. Do nada. E daí fica a pergunta para vocês, foi um milagre? O Evangelho diz que ele existe. Fui procurar, para não falar besteira, que depois ele vai dizendo, errasse nisso, errasse naquilo. Fui investigar. Houve milagre, sim. André Luiz nos conta, se vocês lembrarem, que quando a gente está num leito de dor e se entrega e pede ajuda, aprendam, né? Porque, de repente, não desejo para ninguém, mas o inesperado acontece. Eles vêm ao nosso encontro e dão aquela carga energética de amor, de auxílio, e a gente adormece e o milagre acontece. Mas eu não fiquei conformada. Se eu vou procurar o resultado, a explicação biológica disso, deve ter. E fui pesquisar e achei na milenar medicina chinesa, eles dizem que quando a gente tem um impacto de medo, um impacto de choque, não é o coração que sente, é o rim. Por isso que muitas vezes quem está habituado a ler salmos, eles falam, protege meus rins. Quer dizer, me protege do medo. Isso é um ensinamento para a gente. Quando começa a desencadear uma situação de medo, a gente tem que mudar a onda de pensamento para não atingir os nossos órgãos vitais. Começa pelo rim. O rim paralisa, acabou-se. Né? Então, a gente tem que se treinar nisso aí. Pensar numa coisa boa, num momento bom, né? Na pessoa que a gente mais ama, geralmente os filhos, né? E mudar essa onda de pensamento. E eles dizem que vocês veem que é verdade, que quando a pessoa passa por uma situação de choque dessa, até se urina. É realmente a reação. Eu achei muito importante isso que eu encontrei na parte biológica. Mas também disse, meu Deus, se eu sair desse leito com as minhas próprias pernas, eu vou contar o que aconteceu aqui. Depois, quando eu já estava boa, fui ficando sem vergonha, disse, eu não vou contar isso, imagina se eu vou contar, eu não, vou passar por esse vexame, o que é que vão pensar? Olha, Salete, tu tem outra perninha, olha o que você prometeu. Aí eu disse, não, vou procurar respaldo no Evangelho, na literatura espírita, para poder falar. É um alerta, meus irmãos. E quando a gente se vê numa encruzilhada, só tem alguém para apelar, o nosso Pai. E termos a certeza de que Ele existe. Temos a certeza de que a resposta vem. Depende da forma que se pede e da nossa vontade. Porque, dizem que não pode cair um fio do cabelo que ele não saiba, então ele sabe da minha necessidade. Não. Nós temos o livre-arbítrio. Enquanto eu não disser, me humilhar, eu quero, eu preciso, não vem ajuda. Isso é um ensinamento também. Né? E a Salete baixou a orelha, pediu, depois ficou folgadinha, mas agora eu tenho essa vontade, essa necessidade de estar perto do nosso próximo
e trazer esse consolo, que quando a gente acha que está tudo perdido, não, começa tudo outra vez. E eu tive essa oportunidade, só não estou jogando futebol ainda, mas já estou nativa e estou muito feliz. Eu queria terminar, não vou demorar mais muito não, falando sobre as reflexões com Emmanuel, um programa no YouTube do Saulo César. Ele faz umas reflexões muito boas e ele explica sobre a fé. Quando Jesus fala ali para os discípulos que a fé remove montanhas, quem tem uma fé tamanho de um grão de mostarda é tamanho de uma cabeça de um alfinete. Quem tem a fé do tamanho de um grão de mostarda consegue afastar uma montanha de um local, sai daqui, vai para lá e ela vai. Nada nos é impossível quando ativamos a verdadeira fé. Nos empoderamos desse poder que Deus nos dá para poder agir, manipular magneticamente. Mas ele não queria dizer, para que tirar essa montanha daqui e passar para cá? O Saulo César nos dá uma explicação boa. Ele diz que essa montanha são as nossas provações, os momentos mais difíceis que nós temos que passar. Então, ele diz assim, quando a gente tem que ultrapassar uma montanha, imagine uma montanha aqui bem alta, né? A gente tem uma sensação de desânimo. A gente não, nós não, alguns. E dizem assim, meu Deus, é muito alta, se eu chegar até lá em cima eu já estou morto, para quê? Não vou. Uma outra opção, resignação. Realmente eu não tenho, depois que eu operei essa perna, não subo nem degrau, subi uma montanha dessa, não, isso é minha prova mesmo, não tem como mudar. E fica ali resignada no pé da montanha, no pé do nosso problema. E a última opção é a decisão de agir. Como é que é a decisão de agir? Eu vejo a montanha e já começo a traçar um plano. Olha, ali tem uns degraus, eu posso começar subindo por ali. Depois tem um desvio, que tem umas pedras no caminho que eu posso ir me segurando. Depois umas árvores. Na metade da montanha está nuvem, nublado. Como é que eu vou fazer? Eu nem sei o que tem lá. Eu confio em Deus. Se eu chegar até a montanha, até a metade da montanha, eu sei que serei intuída, serei auxiliada e eu vou orando e vou conseguir. E a gente chega ao topo da montanha. É isso que eu desejo para vocês, meus amigos. Hoje, nesse momento, com a idade que eu estou, eu me sinto no topo da montanha. E muito feliz por estar aqui com as minhas próprias pernas, trazendo essa experiência para vocês. Obrigada pela atenção.